tarde a todos, boa noite, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a verdadeira história dos Netzarim, judaísmo nazareno, Sadoc Ben Derek. Estamos agora no terceiro parágrafo, o perfil dos Netzarim à luz dos registros históricos. Atualmente, existem diversos grupos judaicos crentes em Yeshua que afirmam: nós adotamos as mesmas práticas dos originais emissários, os apóstolos. Sustenta estes grupos que eles são os autênticos discípulos e todos os outros são falsos. Como distinguir o joio do trigo? Como eram os Netzarim e quais eram suas crenças? Qualquer grupo da atualidade somente pode se autodeclarar nazareno caso tenha a mesma fé dos discípulos originais de Yeshua. Caso contrário, estarão seguindo falsas doutrinas. Finalmente, existem registros históricos que apoiam a legítima e verdadeira fé dos Netzarim. Em diversos capítulos desse estudo, iremos abordar várias características dos membros do caminho, sob a perspectiva das Sagradas Escrituras, fonte única e soberana da verdade. Todavia, com o objetivo de introduzir o tema, serão apresentadas características pautadas em registros históricos, deixando-se a análise mais acurada de tais temas ao longo desta obra, ocasião em que serão expostos os fundamentos bíblicos. Letra A. Os discípulos israelitas eram chamados de Netzarim nazareno e não de cristãos. Estes sectários não se chamam de cristãos, mas nazarenos. Epifânio de Salamina, Panarion 29. B. Reconhecer que Yeshua é o Messias, o Mashiach. Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, Torá. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei Torá. Proclamam na forma judaica, exceto por sua crença no Messias. Eles discordam dos outros judeus, porque eles vieram à fé no Messias. Epifânio de Salamina, Panarion 29. C. Professam que Yeshua é o filho de Elohim. Eles acreditam que o Messias, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria. Jerônimo, Letter 75. E eles declaram que Deus é um, e seu Filho é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Epifânio de Salamina, Panarion 29, 7, 2. D. Criam no nascimento virginal de Yeshua. Eles acreditam que o Messias, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria. São Jerônimo, Letter 75. E. Eram praticantes da Torá, lei. Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, Torá. Jerônimo e Isaías 8,14. Eles não têm ideia diferente, mas confessam tudo exatamente como a lei Torá. Proclama e na forma judaica, uma vez que eles ainda estão acorrentados pela lei Torá, a circuncisão, o sábado, o shabat e os restantes. Eles não estão de acordo com os cristãos. Epifânio de Salamina, Panarion 29. Eles, os nazarenos,
persevera na observância dos costumes que estão prescritos na lei, Torá. Irineu de Leão contra Heresias 1:26. Letra F. Praticam a circuncisão, Brit Milá. Mas os nazarenos confessam tudo exatamente como a lei, Torá, proclama e na forma judaica a circuncisão, o sábado, o Shabá e o restante. Epifânio Salamina, Panarion 29. Eles, nazarenos, praticam a circuncisão. Irineu de Leão contra as heresias 1:26. G. Para os nazarenos não havia distinção entre Antigo e Novo Testamento. Toda a palavra do Eterno é una e indivisível, inexistindo superioridade de um livro bíblico sobre outro. Consequentemente, usavam todas as escrituras em conjunto, Taná, Antigo Testamento, e Brit Hadashah, Novo Testamento. Eles usam não só o Novo Testamento, mas também o Velho Testamento, assim como os judeus o fazem. Epifânio de Salamina, Panarion 29. É importante notar sobre esta nota que vamos fazer agora. Epifânio, um dos pais da igreja, era inimigo dos nazarenos e, por tal razão, usou a expressão depreciativa, estão acorrentados pela lei. Na verdade, a lei, Torá, não aprisiona ninguém, mas sim um instrumento de bênção. Shaul Paulo escreveu assim: a Torá, a lei, é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12. Obviamente, se a Torá é santa, justa e boa, não produz mal ao ser humano, e sim bênçãos. É importante lembrar que Shaul Paulo circuncidou Timóteo, Atos 16:3, de onde se conclui que não era contra a circuncisão, Brit Milá. Mas como explicar as diversas passagens que Shaul Paulo aparentemente critica a circuncisão? Vamos dar o exemplo de Romanos 2:25-29, Gálatas 5:2-6, Colossenses 2:11 e 3:11. Shaul Paulo não se opôs à circuncisão em si, tanto é que circuncidou Timóteo, porém reprovou aqueles que ensinavam ser a circuncisão requisito essencial da salvação. Atos 15:1. Logo em suas cartas, Shaul está condenando o pensamento de que o sangue de Yeshua é insuficiente e que seria imprescindível a circuncisão para a obtenção da salvação. Em suma, lutou contra a seguinte forma: fé mais circuncisão é igual a salvação. Ensinou Shaul que a salvação se dá pela graça e por meio da fé, não sendo a circuncisão pressuposto para a salvação. Efésios 2:8. Porém, a prática da circuncisão em si é benigna e foi instituída pelo próprio Eterno, sendo que a Torá prevê a Brit Milá obrigatoriamente para judeus e facultativamente para gentios. Gênesis 17:10-14, Gênesis 23:27, Êxodo 12:43-49. Shaul Paulo elogiou e pregou a circuncisão, Romanos 3:1-2, Gálatas 5:11. Afirmou ainda que a circuncisão é proveitosa para aqueles que obedecem à Torá, Romanos 5:25. Cabendo destacar que os discípulos de Yeshua eram zelosos no cumprimento da Torá, Atos 21:20. Vamos para a letra H. Usava os manuscritos da Brit Hadashah, Aliança Renovada, Novo Testamento, de acordo com os textos originais escritos em hebraico e aramaico, e não em grego. Eles têm o Evangelho segundo Mateus, totalmente em hebraico, pois é claro que eles ainda preservam esta obra no alfabeto hebraico, como ele foi originalmente escrito. Epifânio de Salamina, Panarion 29. Escreveu Egésipo, o Nazareno. Também muitas outras coisas, das quais fizemos menção anteriormente em parte,
ao dispor as narrativas conforme as circunstâncias, põe alguma coisa tomadas do Evangelho dos Hebreus e do síriaco aramaico, e em particular tomada da língua hebraica, mostrando assim que se fez crente sendo hebreu. Eusébio Cesareia, História Eclesiástica, editora Novo Século, 2002, página 92. Letra I. Os necessarinhos criam que o Eterno é um, Errad, e não três pessoas distintas. Logo, a doutrina da Trindade, que apregou que Deus são três pessoas diversas, não representa a fé original dos discípulos de Yeshua. Eles declaram que Deus é um, Errad, Epifânio de Salamina, Panarion, 29. A antibíblica doutrina da Trindade foi engendrada por Tertuliano, 160 a 220 depois de Cristo, na obra Contra Praxeas. Tertuliano reprova a maioria dos crentes porque eles eram monarquistas, isto é, cria que o Eterno é um e que o Pai, o Filho e o Espírito são manifestações do Eterno. Ou seja, enquanto a maioria dos crentes em Yeshua pensava corretamente que o Eterno é um, apesar de se manifestar por três aspectos diferentes, monarquismos, Tertuliano pregoava erroneamente que Deus são três pessoas diferentes, em si tipicamente influenciado pelo paganismo, que concede a ideia de vários deuses. Cita-se passagem que Tertuliano combate injustamente a maioria dos crentes. Diz ele: os simples de fato, não chamarei de não sábios nem de indoutos, fecha aspas, que constitui a maioria dos crentes, ficam assombrados com a dispensação dos três em um, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade dos deuses para o único e verdadeiro Deus. Não compreende que, apesar dele ser o único e verdadeiro Deus, ele deve ser crido em sua própria economia. Eles estão constantemente nos atacando, dizendo que somos pregadores de dois deuses e três deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o crédito para eles mesmos de serem adoradores do único Deus, tal como se a unidade em si, com suas deduções irracionais, não produzissem heresia. E a Trindade, racionalmente considerada, constitui a verdade. Nós, diz eles, mantemos a monarquia, o único governo de Deus. Contra Praxeas, capítulo 3. Aprende-se de que a maioria dos crentes não cria em Trindade, mas eram adoradores do único Deus. E mais, esses fiéis discordavam da doutrina da Trindade porque diziam que essa implica na crença de pluralidade de deuses e que é condenado pela Bíblia. Sustentava a maioria dos crentes que o Eterno é um, manifestando-se de várias formas, Pai, Filho e Espírito. Eis como Tertuliano descreve o pensamento da multidão de discípulos de Yeshua. Disse ele: ele mantém que só há um Senhor, o Todo-Poderoso, Criador do mundo. Ele diz que o próprio Pai desceu até a Virgem. Foi ele mesmo nascido dela. Ele mesmo sofreu de fato. Foi ele mesmo, Jesus Cristo, contra Praxeas, capítulo 1. No curso do tempo, então, o Pai verdadeiramente nasceu, e o Pai sofreu, e o próprio Pai, o Senhor Todo-Poderoso, a quem em suas orações, eles, os monarquistas, declaram ser Jesus Cristo, contra Praxeas, capítulo 2. Mas já que eles consideram os dois como sendo senão um, de forma que o Pai seja julgado como sendo o mesmo que o Filho, é justamente certo que toda a questão a respeito do Filho seja examinada como se ele existisse, quem ele é e modo de sua existência. Contra Praxeas, capítulo 5. Tertuliano reconhece que a concepção do Eterno ser um, manifestando-se como Pai, Filho ou Espírito, é fruto da fé judaica, ou seja,
representa o pensamento dos judeus nazarenos, porém Tertuliano critica o conceito judaico. Mas essa doutrina sua dá testemunha à fé judaica, na qual esta é substância. Acredita tanto na unidade de Deus que recusa a reconhecer o Filho ao lado dele e depois do Espírito Santo. Pois eles, os adeptos da fé judaica, negam o Pai quando dizem que ele é o mesmo que o Filho, e eles negam o Filho quando ele supõe que ele seja o mesmo que o Pai. Contra Praxeas, capítulo 31. No primeiro parágrafo citado, os adeptos da fé judaica discordam da ideia de que o Filho possa estar ao lado do Pai e do Espírito. Por quê? Porque para os judeus não existe três pessoas, mas apenas um único, o Eterno. Já no segundo parágrafo, transcrito, fica claro que os crentes com fé judaica diziam que tanto o Pai quanto o Filho são o mesmo Eterno. Este tema será desenvolvido com maior profundidade no capítulo 9 deste estudo. Letra J. Os israelitas do caminho aceitavam a tradição judaica, mas não se subordinavam à halahá rabínica. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei Torá. Proclamam-a na forma judaica, Epifânio de Salamina, Paranarion 29. Escreveu Egésio, o Nazareno, também muitas outras coisas, das quais fizemos menção anteriormente em parte, ao dispor as narrativas conforme as circunstâncias, põe alguma coisa tomada do Evangelho dos Hebreus e do síriaco aramaico, e em particular tomada da língua hebraica, mostrando assim que se fez crente sendo hebreu, e não apenas isso, mas também menciona outras coisas procedentes de uma tradição judaica não escrita. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, Editora Novo Século 2002, página 92. Apesar de os membros do caminho seguirem certas tradições orais, não se sujeitaram às leis rabínicas, halahá, criadas pelos escribas e fariseus. Há 5 fragmentos de um antigo comentário dos nazarenos sobre o profeta Yirmiyahu, Isaías, dotado do século IV, apontando o manuscrito que os nazarenos não seguiam a halahá rabínica farisaica. Observe o que se diz o comentário nazareno sobre Yirmiyahu, Isaías 8:14. E ele deve ser um santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha do escândalo às duas casas de Israel. Os nazarenos explicam as duas casas como as duas casas de Shammai e Hillel, das quais originaram os escribas e fariseus. Eles, os fariseus, dissiparam e profanaram os preceitos da Torá, lei, pelas tradições e pela Mishnah, e essas duas casas não aceitaram o Salvador. História, característica da história dos Netzarim. Halahá. Vamos fazer aqui uma nota sobre o que significa halahá. É o conjunto de leis e mandamentos estabelecidos por rabinos, extraído da interpretação da Torá e dos costumes e tradições do povo de Israel, servindo como guia de conduta do modo de viver judaico. Algumas leis rabínicas da halahá são incompatíveis com as escrituras, levando Yeshua a reprová-las. Está lá em Marcos 7, de 8 a 9. Por outro lado, há costumes e tradições do povo de Israel que se harmonizam com a Bíblia, podendo ser observados pelos seguidores de Yeshua. Está registrado lá em Atos 21:20 e 28:17 e 2 Tessalonicenses 2:15. Assim deve-se utilizar a palavra de Yahvé como filtro das tradições, costumes e leis rabínicas. Muito bem, amados irmãos, vamos ficar por aqui. No próximo estudo, vamos ver o parágrafo número 4,
sobre o significado do nome Netzarim. A paz a todos e que o Eterno nos abençoe e nos guarde em nome de Yeshua HaMashiach.